Olá, sejam todas muito bem-vindas ao Empreenda Podcast. Eu sou Franciele Nascimento Eu sou a Natália Matos. e hoje, nesse primeiro episódio, nós vamos falar um pouco sobre o objetivo do Empreenda Podcast e também vamos contar um pouco sobre a nossa jornada empreendedora. E eu quero começar perguntando para a Natália. Natália, desde quando você empreende? Eu empreendo desde 2022. Eu comecei como assistente virtual, ainda faço esse trabalho até hoje, mas com a diferença que hoje já faço projetos, já faço suporte. Comecei fazendo operacional, comecei fazendo atendimento para profissionais da saúde, mas hoje eu já atendo mais empreendedoras e também presto mais suporte e projetos. Também estou dentro da área de desenvolvimento, estou estudando para ser desenvolvedor web. Né? A ideia é complementar os serviços para infoprodutores, com páginas de vendas, até com sites também. E tenho outros projetos, né, incluindo o Empreenda com a Fran. Que legal. Então, Natália, me conta, por que você escolheu ser assistente virtual? Porque é a profissão que mais próxima que eu poderia trabalhar com o que eu já tenho. Eu tenho formação em administrativo, as minhas experiências fora do digital são com administrativo. E como eu sempre tive a vontade de empreender, né? Eu fui procurando opções, tudo. Já naquela época do isolamento, 2021 ainda, né? E numa dessas buscas eu achei a assistência virtual, que poderia prestar serviços operacionais, não só administrativo, mas de outras áreas também. Tá? Isso depende muito da experiência. Se você tiver experiência com comercial, você pode prestar comercial, financeiro, o que você tiver como habilidade. E então eu usei as minhas do administrativo e do atendimento para ser assistente virtual. E só numa curiosidade também, antes mesmo de ser assistente, eu já estudava algumas coisas de programação. É aquele caso que falei que dessa água não bebereis, né? Então hoje eu já estou preparando a minha garrafa para beber dessa água lá na frente. E tá tudo certo. É Tá assim tudo mesmo. bem, tranquilo, tranquilo, tá tudo bem Às vezes mesmo. você não estava preparada para aquele momento, para continuar no estudo daquele momento, né? E agora você se sente preparado, até mesmo pela experiência que você já teve dentro da assistência virtual, com os Sim. clientes, né, parcerias e tudo mais. E sem contar que para ser assistente eu tive que parar de estudar a linguagem de programação, né? Eu só sei um pouquinho de Python no momento, né? Lógico que eu vou estudar outras linguagens. Então, se eu passei um ano só fazendo atendimento, né, com uma primeira parceria, e depois que foi diminuindo esses trabalhos, né, eu também fui retomando esses estudos. Né, que sabe que você é empreendedor, né? Você começa a estudar curso atrás de curso atrás de curso. Eu tinha uma lista de cursos para fazer, então eu tive que fechar ela em 6 meses ali. Fechei. A última que ficou, que passou mais de 6 meses, foi a linguagem que eu estava estudando. Né? E quando você estuda uma linguagem, é óbvio, né? É um estudo que nunca tem fim, tá? Sim. A linguagem vai mudando, a documentação vai se atualizando, tá? A documentação é tipo as regras, né? Uhum. Os padrões, os comandos. Então, esses padrões também vão mudando. Tá? Mas depois que eu terminei, aí eu comecei a focar no estudo de criação de sites também, né? É, eu já tenho um certo conhecimento como web designer e eu precisava me atualizar no HTML. Tá? HTML não é linguagem de programação, tá? Só para lembrar aí. E, Fran, vamos falar um pouquinho de você agora? Vamos. Né? Contei um pouquinho da tua história. Aliás, um pouquinho não, que a tua história é grande. Então, vamos pelo começo. Opa, o começo ali é bem gigante já. Mas vamos É, lá. Vou falar, né, desde quando que eu empreendo. Para quem já me segue, sabe que eu sempre falo, sempre trago isso um pouco na minha jornada, né, contando sempre um pouco a minha história. Mas eu empreendo desde 2018. Saí da CLT no mês de agosto. Depois que eu saí da CLT, eu já fiz meu MEI, já me
buscando me profissionalizar, não só empreender por empreender, mas sim empreender para fazer algo e para fazer até dar certo. Então, desde que eu saí da CLT, eu já fui corretora de imóveis, eu já vendi lingerie, sex shop, cosméticos, produtos de saúde e bem-estar. E até também já fui líder de vendas da Jequiti, já gerenciei mais de 100 mulheres. E em 2021 eu tomei uma decisão que eu não queria fazer e não ter resultado financeiro ou não ter resultado de reconhecimento, porque, mas Fran, você está empreendendo para você, né? Para quem que você vai ser reconhecida? Você vai ser reconhecida através do teu trabalho, né? Dos clientes, das redes sociais, mas eu não tinha esse reconhecimento, então eu queria buscar por mais, mas para isso, como a Natália mesmo colocou, a gente precisa sentar, é o que eu falo, sentar a bunda na cadeira e estudar. Muitas vezes a gente vai ter que sentar para estudar, porque se você não estuda, você não obtém novos conhecimentos e não tem como você passar isso adiante também. Então, hoje eu sou mentora de mulheres empreendedoras, especialista em empreendedorismo feminino, mas foi porque em 2021 eu tomei a decisão de que eu não queria mais a vida que eu estava vivendo. Então, falando profissionalmente, é claro. Então, onde eu tomei decisão, passei por desenvolvimento pessoal, autoconhecimento. E dentro desse processo todo de transformação de mim mesma, eu me descobri o meu propósito e descobri que eu quero e vou transformar a vida de milhares de mulheres empreendedoras. Através do quê? Através do meu conhecimento. Tudo que eu tenho hoje, eu quero poder passar para milhares, centenas e milhares de mulheres, para que elas cresçam, evoluam, para que elas que o negócio delas cresçam, para que elas consigam realizar os seus sonhos através do seu negócio, porque eu acredito que hoje ninguém empreende porque eu amo empreender. Sim, a gente ama empreender, né? Você está empreendendo, mas a maioria acaba empreendendo pelo dinheiro. Primeiro, depois muitos acabam descobrindo o propósito nesse percurso, daí entendem que E não é nem só tudo é sobre sobre o dinheiro. dinheiro, né? Então, hoje, depois de eu ter feito muitas e muitas coisas, eu empreendo pelo meu propósito e o dinheiro ele vem como uma consequência daquilo que eu faço, do trabalho que eu faço. E não se enganem achando que empreender é fácil, não se enganem achando que empreender vai trabalhar 2 horas do dia e vai ser milionária, porque não é assim que funciona. O empreendedorismo ele tem uma linha e essa linha ela pode ser muito longa, muito extensa. E cada um vive um processo diferente. A minha história é diferente da Natália. Então, o que eu vivi é diferente do que ela vivenciou. Então, o conhecimento que eu tenho é diferente do conhecimento dela. E o que vai fazer isso a longo prazo? Pode ser que eu alcance antes o que eu tenho como objetivo e pode ser que ela alcance antes o objetivo dela. Então, não tem como a gente comparar isso, a questão de empreender. E por que eu estou trazendo isso? Porque isso faz parte da minha história. A Natália sabe, vai ter outros episódios que eu vou contar mais a fundo, mais em detalhes, picos da minha história de empreender, não só como mentora, né? Já faz 4 anos que eu estou nesse meio digital e eu falo que não é só sobre o digital, mas também é sobre o presencial. Hoje eu entendo a importância de estar nos dois, estar no ambiente físico e no digital, porque os dois são necessários para que você cresça como empreendedora, evolua como pessoa e consiga realizar seus sonhos, tanto pessoais como também realizar os sonhos do teu negócio, de crescer, de prosperidade financeira, prosperidade em todas as áreas, enfim. Eu acredito que o Empreenda Podcast ele vai trazer muito conteúdo para vocês realista. Já estou adiantando aqui, Natália. Mas muito Esse é o objetivo. conteúdo assim na realidade. Aqui eu trouxe um pouco da minha jornada empreendedora, mas eu vou aproveitar o gancho, Natália, e vou me apresentar de outra forma, porque eu também sou uma mãe atípica, e acredito que é muito importante trazer isso. Tenho o Nicolas, de 5 anos, autista, suporte 2, sou casada. Então, além da minha jornada empreendedora, eu tenho outras funções que eu preciso saber gerenciar para que
nenhuma fica esquecida, nenhuma área, nenhuma função deixa a desejar, porque é isso, não é só sobre empreender, mas também é sobre você saber sobre o equilíbrio, né? Saber gerenciar todas as áreas da sua vida. E mais uma vez falo a importância de trazer, de se desenvolver, de buscar por conhecimento, de investir, porque isso é o que vai fazer com que você cresça, rompa barreiras, que você vai um degrau, vai subindo um degrau de cada vez. Conta, Natália. Por que você decidiu fazer esse podcast comigo? Bom, eu e a Fran já temos parceria há um ano, tá? E dentro desse um ano não foi só trabalho, não foi só delegação de tarefa, a gente também já trocou muita figurinha, já trocou muito desabafo. A Fran já tem uma realidade bem diferente da minha, sendo esposa e mãe, né? Não que empreendedora solteira não tenha trabalho, tem sim, tá? Empreendedora também tem que cuidar da casa. E numa dessas várias conversas que a gente troca aqueles famosos desabafos da reunião que não deu certo, da ferramenta que tá cara demais, do curso que tá não sei o quê, do mentor que falou não sei o quê, sabe? Aquelas Então, conversas sinceras, né? aquelas conversas sinceras assim. E Fran manda áudio, eu mando áudio, Fran manda áudio, eu mando áudio. Cada áudio daria um podcast. Com Até certeza. que num certo momento ela olhou pra mim e falou: a gente pode fazer um podcast falando disso. Aí eu pensei assim: por que não, né? Agora, a Fran falou em romper barreiras aqui, né? Eu vou romper uma barreira bem específica aqui, que é gravar vídeo, né? Com certeza. E eu acredito Entendeu? que vocês que vão acompanhar a gente vão ver essa barreira ser rompida e vão ver a evolução da Natália também. E desculpa ter te interrompi um pouco do que você estava falando ali, né, Natália, mas acredito que é muito importante a gente, vocês entenderem que é essa sinceridade que a gente quer trazer aqui para vocês. Essa realidade. Porque nem sempre, Fran, hoje você está gravando, mas você grava, você fala bem, você faz isso, você faz aquilo. Mas ninguém está na minha rotina. Como também ninguém está na rotina da Natália. E ninguém está na sua rotina. Só você sabe que você passa, você sente a sua realidade. Mas a sua realidade não determina onde você vai chegar. Você vê que a Fran tá falando com naturalidade, mas tem uma diferença enorme, que a Fran dá palestra, né? A Fran dá palestra, então já é costume. Já é um costume ela falar todos os dias dos stories, já é costume ela dar mentorias no presencial, dar palestras na cidade dela, né, na região, né? E coisa que eu não tenho ainda uma rotina ali, gravar um vídeo todo dia, gravar story, quase não gravo story, tem dia que eu nem posto story, tá? Eu não aconselho isso, tá? Se você puder postar, nem que seja uma vez por semana, você posta. Nem que Exatamente. seja um vídeo por mês, mas você posta um reel por mês, pelo menos, né? Já ajuda um pouco. O certo é manter a constância, né? Quanto mais Manter a constância. constante, melhor você fica. A isso que é quebrar a barreira de gravar vídeos. Porque o medo, a insegurança, ela vem em relação àquilo do que as pessoas vão falar, do que as pessoas vão dizer. Então, claro que esse tema é um tema que a gente vai trazer ainda mais aprofundado para vocês. Aqui são só pinceladas do que vai ter dentro do Empreenda Podcast, mas é para vocês entenderem que a gente só consegue melhorar algo a partir do momento que eu faço aquilo todos os dias. Eu não falava bem no começo, né? As minhas primeiras palestras não foram 100%. E as minhas palestras ainda não são 100%. Porque sempre Mas já vai tá ter algo, melhor do que lá no começo. com certeza, sempre vai ter algo para mim melhorar. Da mesma forma, você, Natália. Você está começando agora. Então vai ser uma quebra de barreira. Mas além disso, você vai ver os próximos vídeos, nossa, você já vai se assistindo mais confiante, você vai se sentindo melhor. E assim vai melhorando cada vez mais. E você que está aqui nos acompanhando, assistindo,
teste isso, né? Eu falo assim, comece pelos stories, gravando para perder a vergonha, porque os stories somem em 24 horas. É fácil. Se você falou errado, se você acho que, né, eu gaguejei, ou isso, aquilo, ou eu só posta, deixa 24 horas, no outro dia, deu 24 horas, posta outro, e assim você vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando. Mas a constância, ela é primordial para que você tenha os resultados que você deseja. Isso em tudo que a gente for fazer, não só empreendendo, né? Mas isso em todos os objetivos que você tenha. Se você tiver uma constância, você vai chegar até com mais rapidez, eu acredito. E, tipo assim, gravou. Ah, gravei, eu vi assim. Não ficou bom? Faz uma outra versão melhor, que vê onde você errou, para não repetir na próxima versão. Grava quantas vezes for preciso, tá? Mas o importante é você ter uma versão final ali para você postar e pronto. É Uma hora aquele você vai ter que. famoso, uma hora você vai ter que postar, né? Não é sobre gravar ruim, é sobre você gravar, como a Natália falou, várias e várias vezes. Se for necessário, eu vou gravar um vídeo 10 vezes para postar nos stories. Tudo bem, não tem problema. Porque você está começando, então é algo novo. Antes da gente começar aqui, eu falei para a Natália dar um friozinho na barriga. E olha, já dou palestra, né? Já mentorias online, em grupo, presencial. Então, por ser algo novo, isso vai dar um certo. Será que estou preparada? Será que será que eu vou falar bem? Será que não? Então fica aquela questão, mas você só vai saber a partir do momento que você agir. É ação. E é isso que a gente quer trazer. Essa é a pegada do Empreenda Podcast. Com os próximos episódios, trazer conteúdos aí relacionado relacionado tanto à parte de gravação, de marketing, estratégia, mas focar principalmente nessa questão de desenvolvimento, autoconhecimento, mas muito importante, sem marketagem, sem essa Sem guruzice, né? motivacional. A gente talvez vai estar motivando você, com certeza, mas não com aquele impacto assim, é porque é motivacional, porque você tem que fazer. Não, nem Não, tem não que tem que nada. nada, Você tá? vai Isso fazer aí eu vou aquilo que repetir você muito quer aqui. fazer. Não É, tem que nada. você não tem que nada. Ninguém está aqui para trazer regras para você. Você vai fazer aquilo que melhor, você acredita que seja melhor para você. Mas é claro que tem coisas que são estratégicas que você vai precisar colocar em prática. Mas você vai colocar no seu tempo. Isso também é muito importante. Eu não posso, vou obrigar a Natália. Natália, você tem que falar desse jeito, porque é assim que eu quero que você fala. Imagina como sairia isso. Primeiro que né, eu não vou me sentir Tudo que é bem. obrigado não é. Não fica bom. Ficar aquela coisa forçada, né? Ai, meu Deus. E Todo mundo se eu sabe quando é errar, forçado. você já fica Aqui assim, eu tô só pisando. tô. Tô nervosa aqui, mas. Entendeu? Mas não tô forçando nada. É ser natural. Essa é a gente quer trazer a naturalidade, a realidade, trazer tópicos, por exemplo, como eu consigo gerenciar sendo mãe, empreendedora, dona de casa, porque não deixa de ser dona de casa, né? Tem os afazeres de casa, enfim, como eu falei, várias funções, como né, trazer a gestão de tudo isso, né? E, enfim, vamos ter vários episódios de vários tipos de temas que eu acredito que eles vão ajudar muito vocês. E a gente tem o objetivo de trazer de inicial cada episódio a cada 15 dias. E conforme vai crescendo aqui, conforme também a gente vai gerenciando o nosso tempo, a gente vai aumentando esses episódios, né, Natália? Assim. Para trazer mais e mais conteúdos para vocês. É isso. Então, a gente quer agradecer a quem está aqui conosco. Vou deixar aqui para vocês o Instagram do Empreenda Podcast, é @empreendapodcast, para vocês acompanhar lá, vai ter cortes, a gente vai intercalar com alguns conteúdos lá também. Também temos o canal do podcast no YouTube, que é Empreenda Podcast FM. Isso mesmo, então não se esqueçam, principalmente se inscrever
aqui no nosso canal. Encaminha esse podcast para as amigas, para as empreendedoras, para aquelas que querem ser empreendedores, porque a gente quer trazer também conteúdos para quem quer iniciar, para quem já empreende, para quem já é empresária, enfim. Também em breve vamos, além do canal do YouTube, a gente também vai começar a lançar os episódios no Spotify. Tá? O Spotify também é Empreenda Podcast. Lá em breve a gente vai começar a trazer novidades por lá também. Então, vocês podem também ativar as notificações, não só seguir, mas ativa as notificações aqui no YouTube, ativa as notificações também no Instagram, para que vocês não percam, né? Quando a gente estiver lançando também no Spotify, a gente vai estar colocando em todas as redes, para que vocês fiquem por dentro e não percam nenhum episódio. Está encerrando aqui. Agradecemos a todos que já estão aqui conosco. Não esqueça de compartilhar, marcar os amigos aqui para assistir esse podcast. E esperamos vocês no próximo episódio. Um beijo e até mais.